Olá pessoal, esse é o canal Professor Chico e esse é um espaço para explicar o material digital paulista na disciplina de História no ensino médio. Acompanhe nossas explicações e se você gostou ou te ajudou de alguma forma esse material, dê um like e se inscreva em nosso canal, ok? O tema da aula de hoje é Migrações no Brasil, diferentes realidades e contexto. Uma aula da primeira série, aula 11 do terceiro bimestre, etapa ensino médio. E o tema da aula será migrações no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho aí, principalmente do ciclo da borracha que aconteceu no norte, né? Como exemplo aí de migrações no Brasil. E aí, para começar, o nosso material ele traz o seguinte, né? Você é migrante, seus pais são migrantes, a região onde você mora pode ser uma concentração de migrantes, por quê? Então, aí, junto com o professor, né, você vai estar pensando nessas questões, né? Você é migrante? Você nasceu na sua cidade, onde você está agora, ou você veio de outra região, né? Somente aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem um fluxo migratório bem grande. Então, você veio de algum lugar da região norte, região nordeste, centro-oeste, sul, ou até mesmo aqui na região sudeste de outros estados, né? Então você é migrante, seus pais são migrantes, a região onde você mora pode ser uma concentração de migrantes, quer dizer, a cidade que você mora aí, ela pode ser aí um centro migratório, né? Para a gente pensar e discutir aí com o professor, ok? O material traz para a gente também essa obra, né, o Retirantes do Cândido Portinari, né, pintada aí em Petrópolis no ano de 1944. Né? O Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, né, um dos principais nomes do modernismo. Né? Suas obras alcançaram aí, fama internacional e a gente lembra aí, uma das principais obras dele é o painel Guerra e Paz, que está lá na sede da ONU em Nova York. Né? Essa série aí, Retirantes, mostrando a questão da seca, principalmente no Nordeste, ela está hoje no MASP, o acervo ali do Museu da Arte, de Arte de São Paulo, MASP. Tá ok? Você é de São Paulo, for para São Paulo, visite o MASP. Você vai encontrar essa obra aí, Os Retirantes, de Cândido Portinari. Ok? Aí, para começar, né, a obra faz referência ao tema da migração nordestina, triste realidade de uma parceria significativa da população brasileira, na qual esses indivíduos deixam seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outras regiões do país. Né? Na imagem, a gente está vendo aí o flagelo, né, da seca, muito presente nas obras aí do Portinari. O material traz para a gente também os fluxos migratórios. Né? O que são fluxos migratórios? Então, fluxos migratórios são deslocamentos de pessoas que deixam seu local de origem com a intenção ou não de se estabelecer temporariamente, né, ou permanentemente em dada região. Né? Esses movimentos populacionais podem ocorrer por uma série de motivações, né, como busca de melhores condições de vida, oportunidade de trabalho, estudo, refúgio, acesso a serviços públicos ou não, entre outros. Né? Então, fluxos migratórios seriam deslocamentos de pessoas, né, que deixam seu local de origem com a intenção ou não de se estabelecerem em outra região. Tá ok? Fluxos migratórios podem ter impactos significativos nas sociedades de origem e destino. Né? Eles podem contribuir para o desenvolvimento econômico, a diversidade cultural, o enriquecimento social e a troca de conhecimentos. No entanto, também podem gerar desafios relacionados à integração, à desigualdade, desigualdades socioeconômicas, aos acessos a serviços públicos e à convivência entre diferentes culturas e identidades. Né? Então, o fluxo migratório tem um lado positivo, mas também tem seus desafios, né? Como as desigualdades socioeconômicas que podem gerar naquela localidade que estão recebendo esses migrantes. Né? O material traz aqui para a gente um período aí da história do Brasil conhecido como ciclo da borracha. Ele acontece ali no final do século XIX, né,
como, principalmente nos Estados Unidos, cria uma forte indústria de automóveis e os automóveis exigiam rodas, né, que eram antes de madeira, depois passou a rodas de borracha, né? Então, principalmente os americanos acabaram, né, e também os europeus, acabaram vindo comprar essa borracha aqui da região da amazônica, né? Então, devido a essa recém-criada indústria de automóveis e até a Revolução Industrial, né, as empresas e a classe média correram para adquirir aí um meio de transporte no momento. Com isso, a demanda pela borracha aumentou significativamente, pois era um produto aí usado na fabricação de pneus, né? Então foi um produto muito aí explorado, muito importante, principalmente na região amazônica do Brasil, Peru e Bolívia, né? O Brasil era o centro desse ciclo, né? Ele passou a exportar toneladas de borracha, principalmente para as empresas norte-americanas, né? E as principais regiões produtoras de borracha eram os estados do Pará e da Amazônia, né? Do Amazonas, utilizando a extração do látex das seringueiras que havia em abundância na região, ali na floresta amazônica, né? Essa rápida expansão da produção de borracha teve uma grande quantidade de trabalhadores, né, que acabaram vindo ali para a região amazônica, principalmente os nordestinos, que fugiam da seca no período, estavam ali na Amazônia procurando ali bons empregos, né, melhores condições de vida. Tá? Então, o ciclo da borracha aconteceu ali na região norte e acabou atraindo principalmente pessoas da região Nordeste. Também vieram, né, para os seringais estrangeiros, né, migrantes estrangeiros, como espanhóis, portugueses, japoneses e sírio-libaneses. Né? Foi até construída também uma ferrovia, né, para o deslocamento ali da borracha, a ferrovia Madeira-Mamoré. Né? Tem todo um contexto, toda uma história que em sala de aula o professor pode aprofundar com você. Tá? Na década de 1910, né, como é que se deu esse ciclo? Ele começou e se finalizou. Né? Então, empresários holandeses e ingleses entraram no lucrativo, né, mercado mundial da borracha e depois acabaram produzindo, né, em larga escala e custos baixos, principalmente na região ali da Ásia, né? Ceilão, Indonésia, Malásia. Então, muitos empresários ali europeus acabaram pegando mudas da seringueira e acabaram levando aí para a Ásia, porque tinha uma produção mais barata. Né? A concorrência fez com que, então, em 1920, a exportação de borracha no Brasil caísse significativamente. Né? Era o fim aí do ciclo da borracha no Brasil, muitas cidades se esvaziaram, entrando em plena decadência. Né? Ok. Então, em resumo, o ciclo da borracha foi um período histórico marcado pelo boom econômico, impulsionado pela demanda global da borracha, né, natural, as migrações humanas para a região amazônica em busca de trabalho nas seringueiras, né, foram uma consequência desse contexto e tiveram um impacto significativo na sociedade, na cultura e no meio ambiente da região, somente a região do norte. Aqui, né, o material traz para você um vídeo do YouTube, Soldados da Borracha, né, para você aí analisar em sala de aula ou na sua casa. Com o link aqui, você pode no próprio YouTube digitar aí Soldados da Borracha para assistir a esse vídeo, ok? O material traz para a gente também aqui uma pergunta, né? Algumas descobertas científicas possibilitaram a otimização das propriedades da matéria-prima, o látex. O látex, pessoal, é aquela resina que sai da árvore seringueira. E aí passa-se esse látex por um tratamento, né, um aquecimento, e se produz a borracha que a gente conhece. Tá? Então, algumas descobertas científicas possibilitaram a otimização das propriedades da matéria-prima látex e, consequentemente, o que possibilitou sua larga utilização por diferentes segmentos comerciais. A principal dessas descobertas foi o processo de vulcanização criado por Charles Goodyear, o processo de plastificação amplificada, desenvolvida pelo brasileiro Oswaldo Cruz,
O processo de polimerização do látex, criado por Neil Bohr, e o processo de adição de petróleo no látex, desenvolvida pela empresa Standard Oil. Bom, a gente tem aqui a B, já excluindo, né? Oswaldo Cruz tem a ver aí com uma pesquisa, principalmente em cima da doença de Chagas, né? Tal. Não é aqui. Então, a correta seria a, né? Processo de vulcanização, desenvolvido aí pelo Goodyear, foi fundamental para a ampliação do comércio da borracha, pois possibilitou a ampliação, né, a aplicação dessa matéria-prima na confecção de outros produtos além nos quais já era empregado. Né? Então, esse processo de vulcanização foi muito importante para esse ciclo econômico da borracha. Aqui o material traz para a gente também sobre o Francisco Alves Mendes Filho, né, o chamado Chico Mendes. Né? O Chico Mendes, ele era conhecido aí por ser seringueiro, sindicalista, né? Foi um importante ativista político e lutou a favor dos seringueiros ali na Amazônia. Né? Ele levantava uma bandeira aí da preservação da floresta, dos seringais, né? Só que seu ativismo, né, que tinha conhecimento internacional, né, provocou a ira de grandes fazendeiros locais que acabaram aí assassinando o Chico Mendes. Né? Sua morte foi noticiada internacionalmente, nos jornais, noticiários aí, provocou indignação no Brasil exterior, mas de certa forma ficou por isso mesmo. Né? Então aqui esse exercício, né, esse texto aí vai estar falando um pouquinho do Chico Mendes, né, conhecendo aí a história desse desse grande líder ambientalista no Brasil. Ok? Material traz a correção depois, como você já conhece, tá? Das questões propostas. E aí já indo aqui, já quase para o final, né? Em 1990 foram criadas as primeiras reservas extrativistas, né? Sendo uma das primeiras a reserva extrativista Chico Mendes, né? Com 970 mil hectares. A área de proteção ambiental engloba regiões do Acre. Né? Ainda assim, sabemos que a questão do desmatamento da floresta amazônica é recorrente e sempre está em pauta. A partir da imagem, olha aqui a imagem, elabore slogans que possam sensibilizar governantes e a sociedade civil em favor da preservação ambiental. Então, Chico Mendes, né, foi um grande ambientalista, tinha pautas aí relativas à floresta. E depois da morte dele, né, vários grupos continuaram levantando essa bandeira e foram criadas diversas reservas extrativistas ali na região norte, principalmente no Acre. Né? Então esse slide vai falar para você criar aí um slogan junto aí com o professor, tá? De modo que, se você fosse um ambientalista, como é que você iria sensibilizar os governantes e a própria sociedade civil para preservar o meio ambiente? Né? Aqui está a imagem, a floresta pede socorro, né? Um cartazinho aqui, e representantes do povo da floresta, né? Os povos da floresta, seringueiros, índios, quilombolas, apresentam reivindicações durante o segundo encontro nacional em Brasília. E aí, em sala de aula, você estará aí pensando em alguns slogans. Tá? E já chegando para o final da nossa explicação aqui, né? O que aprendemos hoje? Né? Então, rapidinho aqui, ó. Fluxos migratórios são deslocamentos de pessoas que deixam seu local de origem com a intenção ou não de se estabelecerem temporária ou permanentemente em dado local. Esse movimento populacional pode ocorrer por uma série de motivações. Então, por que o pessoal muda de local? Né? Então, melhores condições de vida, oportunidade de trabalho, estudos, refúgio, né? Acesso a serviços públicos ou não. Logo, são classificados de diferentes maneiras, dependendo da sua natureza, né? Como migração interna, migração internacional, forçosa ou não, como também pelos interesses de países economicamente desenvolvidos. Fluxos migratórios podem ter impactos significativos nas sociedades de origem e também nas sociedades de destino. Então, hoje a gente falou aqui de fluxos migratórios. O material está para a gente em Tarefa São Paulo
E a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Bye, bye.